Boa noite, Márcia. Você já consegue me ouvir? Boa noite. Vocês já estão ouvindo? Estão ouvindo tudo direitinho? Estão me ouvindo? Bem, boa noite, gente. São 8 horas. A gente vai começar aqui o nosso evento de hoje. Espero que todos estejam me ouvindo. Quem não estiver ouvindo, se não estiver ouvindo, por favor, pode falar no chat aí que a gente consegue dar uma olhadinha rápida aqui. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de sexta-feira da Congregação Espírita João Evangelista. A gente está aqui disposto a conversar sobre um tema, sobre evangelização, que é um tema muito legal da gente falar. E a gente vai começar essa noite, primeiramente, fazendo a nossa prece, né? E depois a gente vai começar a fazer alguns outros comentários. Qualquer coisa, qualquer problema, vocês podem falar, podem tentar falar aqui no chat. Vejam se está todo mundo ouvindo, se não. A gente tenta dar uma paradinha, tenta fazer tudo direitinho, tá bom? Então, vamos colocar o nosso pensamento em Jesus. Mestre querido, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, pela oportunidade que a Casa de João Evangelista nos oferece do estudo, da conversa, de todo o amparo espiritual que ela está disposta a nos dar. Que o Senhor possa, Mestre, nos auxiliar, nos guiar, que os bons espíritos que estão em torno de nós consigam, Senhor, nos auxiliar no que for possível. Mestre, abençoa a todos que estão por vir ainda nesse encontro. Abençoa, Mestre, aqueles que necessitam nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Que eles consigam, Mestre, o teu amparo. Que assim seja, e graças a Deus. O som está baixo. Deixa eu tentar então aumentar aqui. Tá melhor o som? Tá melhor? Vocês estão me ouvindo? Então, o som melhorou um pouquinho. Eu aumentei aqui o volume do microfone aqui do computador. Som baixo. Nossa. Hum.
Bom, já está aqui no meu está no máximo. Ainda continua muito baixo o som? Senão eu vou trocar aqui o microfone. Todo mundo está me ouvindo? Não. O som está baixo, o som está alto. Alô, alô, alô. Testando, um, dois, três. Testando, um, dois, três. Testando, um, dois, três. Bom, vou começar e aí a gente vai falando. Também vou falar um pouquinho mais alto, vou tentar botar o microfone aqui bem pertinho da minha boca. E aí a gente também começa falando e aí vocês também vão dizendo se estão ouvindo ou se não, tá? Gente, então a gente vai falar essa noite, a gente vai falar sobre um tema que é a evangelização, né? A evangelização de crianças e a evangelização juvenil, né? É, e eu vou falar como a pessoa que passou por essas duas evangelizações, né? Pela evangelização tanto infantil quanto com a evangelização juvenil, né? E aí, o que que vem a ser isso? O que que a gente pode tirar? O que que a gente pode, o que que a gente pode melhorar? A gente aqui, é, quando a gente tenta fazer todas essas observações, a gente tenta observar, tentar tirar um pouco daquele senso comum que é a evangelização infantil, tentar enxergar um pouquinho mais além do que é a evangelização infantil, o que que pode ser isso, o que que a gente, aonde que a gente pode levar, o que que a gente pode falar sobre ela. Então a gente vai começar a nossa explanação falando o seguinte, relembrando algumas histórias do próprio Cristo, para que a gente se situe nessa jornada, né, da evangelização, né? Da evangelização primeiro, né? E aí a gente tem que lembrar daquela primeira história lá do Cristo indo até a aldeia de pescadores, aonde ele começou a pregação dele, aonde ele começou a falar sobre muitas coisas do reino de Deus e aonde ele encontrou Pedro, João, Tiago, André. E aí a gente vai lembrar daquele momento em que ele vai até Pedro e aí ele fala, ele pede que Pedro volte para o barco, porque eles iam sair para pescar. E Pedro, como um bom teimoso que era, retrucou o mestre que eles tinham trabalhado a noite toda e tinham pescado quase nada. E que ele não ia conseguir pescar nada naquele momento e aquilo ali seria à toa. Mas Jesus, ele conversa com Pedro e ele argumenta com Pedro que naquele dia, naquela hora, eles iam conseguir sim. Nesse momento, eu acho que não era somente aquele poder de convencimento do Cristo. Aquele momento era um momento em que o Cristo tocava aquela pessoa de uma maneira arrebatadora, né? Então, Pedro, é, Pedro e Pedro, desculpa, gente, é que tem uma colinha aqui. Então, o que acontece? Eles saem com o barco, Pedro sai com o barco e eles vão até um local mais fundo e jogam as redes. Jogando as redes, passado um tempo, quando o Cristo pede para que eles puxem a rede,
essa rede está tão cheia que ela chega a arrebentar. E o barco começa a se encher de muitos peixes. E esses peixes, eles começam a afundar esse barco. Não afundar do jeito dele afundar como de encher d'água, mas dele estar cheio, a ponto de que Pedro precisa chamar outras pessoas para ajudar. E aí o que que acontece? Pedro pede para Jesus se afastar dele, porque Pedro era um pecador e Jesus, ele estava ali como um homem santo. Então o que que ele faz? Pedro faz o seguinte: ele mesmo se recolhe para ele. E aí Jesus fala aquela célebre frase dele: sigam-me, que eu os farei pescador de homens. É muito importante a gente entender que tipo de homens nós somos, que tipos de homens nós podemos ser, que tipo de homens estão ali constituídos de informação para que a gente consiga se tornar pessoas melhores. E aí, essa questão de que Jesus fala para Pedro não ter medo, porque a partir de agora ele pegaria homens, ele apanharia homens, isso seria mexeria muito com Pedro. E a gente fala isso no sentido de que quando a gente fala de evangelização, a gente fala do evangelizador também. Porque seria muito simples para a gente falar aqui da criança, o que que ela é, o que que ela deixa de ser, de que maneira que a gente pode ajudá-la a crescer, de que maneira com que a gente pode fazer com que ela se desenvolva. Isso tudo, gente, eu acho que começa a ser um pouco meio óbvio, né? Tanto nas evangelizações espíritas, quanto na evangelização católica, quanto na evangelização evangélica. Essas evangelizações, elas têm um objetivo muito claro, que é esse contato da criança, esse contato do jovem com a palavra do Cristo, né? E aí a gente poderia dizer assim, não, então beleza, acabou aqui, acabou, beleza, é isso, gente, boa noite. Só que não é só isso. Só que não é só isso. Esse contato que a gente tem com a evangelização, esse contato que a gente tem com o Cristo, esse contato que a gente tem com todas aquelas pessoas que estão ali nos ajudando, nos auxiliando, falando, seja cantando uma musiquinha, seja nos ensinando, fazendo aulinha, seja mostrando para a gente, dando para a gente uma informação sobre o Cristo, sobre tudo que ele passou, sobre tudo que ele viveu. As coisas começam a se transformar. Então, você começa a reparar em quem você é no mundo. Porque o que que acontece? Se a gente for fazer a separação entre quem sou eu, nós vamos falar aqui, olha, eu sou um ser espiritual que estou numa experiência de carne, numa experiência material, né? Então, essa experiência material, ela faz com que a gente é, perceba que a gente no mundo, a gente tem basicamente dois lados, né? Que dois lados são esses, Hugo? Que dois lados são esses que a gente pode falar? A gente tem, a gente tem a nossa parte da inteligência e a gente tem a nossa parte moral, né? Essa parte da inteligência, ela é extremamente bem desenvolvida por tudo que a gente faz na escola, por tudo que a gente faz nos cursos, por tudo que a gente faz, de maneira a gente entender o mundo que a gente vive da maneira material. E essa parte moral faz com que a gente entenda o que a gente não está vendo, faz com que a gente se torne
que a gente consiga entrar num processo educativo de maneira com que a gente extraia algo de dentro de nós. E esse extrair passa pelo ponto de que nós somos seres que tiveram outras vidas, que nós somos seres que tiveram outras experiências e que essas outras experiências estão guardadinhas lá. Algo quer dizer então que se eu for para evangelização, se meu filho for para evangelização, se eu levar meu filho para evangelização, ele vai despertar alguma das experiências passadas dele? Não, não é bem assim. A gente vai fazer com que o seu filho tenha sensações, que ele tenha talvez aqueles questionamentos que ele tenha trazido de outra vida, de outra reencarnação. E esses questionamentos, eles fazem com que ele se impulsione. Por quê? Porque é difícil às vezes a gente ter um questionamento sobre algo, ser questionado sobre algo e não ter essa resposta, principalmente para a criança, porque é importante para ela esse desenvolvimento das respostas. E muitas vezes essas respostas, elas nascem de uma maneira tão imprevisível quanto elas são surpreendentes. Só para a gente ilustrar isso que eu estou falando, eu vou contar uma historinha que tem no, num vídeo da History Channel, né, que fala sobre reencarnação. Então, nos Estados Unidos existe uma família em que o pai ele desencarnou, ele era policial e numa das perseguições policiais dele, ele leva um tiro no peito e desencarna desse tiro. Muitos anos depois, a filha dele tem um filho e esse filho ele adora brincar de polícia e ladrão, ele adora brincar desse jeito, ele adora falar com a mãe como se ele fosse um policial e ela obviamente lembra do pai, né? Só que o que que acontece? Essa criança, ela primeiro ela nasce com um problema no coração, com um problema numa válvula do coração, que é o ponto da válvula aonde o pai recebeu o tiro. Só que não é isso que é o importante. Lá pelos seus 7, 8 anos, a mãe, ela vai, o filho faz uma malcriação, né? E a mãe vai dar uma palmada nele. No que a mãe vai bater nele, ele vira para ela e fala assim: Olha, quando eu era o seu pai, eu nunca te bati. Essa experiência mudou a vida dela, porque ela não conseguiu mais agir com ele do mesmo jeito que ela agiria. E aquilo fez ela refletir. O que a gente está vendo aqui é algo que sai de dentro de uma criança de uma maneira muito simples e muito tranquila, uma maneira que a gente consegue observar algo diferente. Algo que a princípio a gente não tem muitas explicações para dizer, ah, mas foi isso, ah, foi aquilo. O que a gente pode falar sempre é o processo de reencarnação, ele é um processo único, ele é um processo que depende de tudo que está acontecendo à sua volta, ele é um processo que faz com que a criança se torne um adulto e se desenvolva. E o que a gente está falando aqui? O que a gente está falando é que a evangelização ela pode ser um ponto de desenvolvimento, né? Amélia Rodrigues sobre evangelização, fala muito sobre evangelização. E ela tem uma expressão que eu gostei muito, que é uma expressão que a evangelização é o sol nas almas. Porque quando a gente esquece, lá quando a gente passa pelo nosso processo de esquecimento, que a gente vai reencarnar, entendeu? A gente esqueceu
mas a gente continua levando conosco, né? E a evangelização, muitas vezes, ela joga uma luz sobre aquilo, joga uma luz, às vezes, sobre aquelas coisas que a gente precisa melhorar, sobre aquelas coisas que a gente precisa desenvolver. Ah, de que maneira, Hugo? É como a gente conhece? Ah, eu preciso desenvolver a minha liderança, eu preciso desenvolver a minha capacidade de assimilar coisas muito mais rápido, a minha resiliência. Não, não é dessa maneira. É um desenvolvimento daquele eixo moral, é um desenvolvimento daquele eixo que faz com que a gente se torne pessoas melhores, não só porque a gente vai à evangelização, não só porque a gente tem contato com Cristo, mas que aquela mensagem ela tem um efeito dentro de mim. E esse efeito que ela tem dentro de mim, esse efeito que ela tem dentro da criança, faz com que essa criança ela ressoa algo diferente nessa criança. Faz com que ela se torne algo diferente daquilo que ela veio ser. E aí a gente vai falando, né? A gente fala, é, por quê? Porque muitas vezes, quando a gente chega na evangelização infantil, quando a gente chega na evangelização juvenil, a gente esquece de mostrar para aqueles seres que eles são dotados de um desenvolvimento que começou em outras vidas. E ele está nessa vida, nessa encarnação, falando desse desenvolvimento, falando dessa informação que está ali dentro, mas está de um jeito que ele não consegue pegar essa informação como a gente vai numa caixinha e pega uma fichinha. E aí a evangelização, e a evangelização no modo geral, ela faz com que a gente acesse essas fichinhas. Ela faz com que a gente entenda que essa fichinha faz parte de mim. E aí são coisas que eu gosto muito da gente de conversar, porque a evangelização, ela não só fala de coisas boazinhas e coisas legaisinhas e vamos pintar as florzinhas, não. Ela fala dos sentimentos que a gente vai trazendo à tona durante aquelas informações que são dadas na aula. Que tipo de coisas? Ué, Hugo, a gente sente raiva. Às vezes a gente não quer, a gente quer repelir as pessoas. Às vezes a criança, ela tá acuada naquele mundo dela. E aí a gente fala o seguinte, calma, peraí, olha só. A evangelização serve para a gente transformar essas informações que a gente está recebendo da criança em algo diferente para ela mesma. Porque muitas vezes essas crianças, quando elas chegam na evangelização, elas são mais retraídas, elas hum, ficam mais acuadas, mas com o tempo elas vão conseguindo alcançar, se desenvolver, adquirir confiança. Elas só adquirem isso através da mensagem de Jesus? Não. Elas adquirem isso nas relações que elas têm ali naquele momento, a relação que ela tem com a mensagem, a relação que ela tem com as outras crianças, a relação que ela tem com o evangelizador, que é essa figura que está ali. Essa relação, ela faz com que a gente desenvolva cada vez mais aquela pessoa, aquela criança. E é muito legal porque a gente acaba lembrando aqui da nossa evangelização, da nossa mocidade, né, que é a juventude espírita, que é como eu chamava a juventude espírita. Hoje o nome é juventude espírita, né? Então, aquilo foi desenvolvendo, aquilo foi chegando até a gente de uma maneira que a gente via as nossas próprias transformações, a gente via às vezes a transformação do outro e o que é mais importante,
a gente tinha confiança de chegar no outro e falar: isso que você está passando está te machucando? Isso que você está passando é legal? Isso que você está passando eu posso passar? E aí a gente tem uma característica da evangelização que é a amizade, a formação dos nossos amigos de vida, né? Porque a gente tem aqueles amigos que são companheiros da gente. Nossa, aí eu falo disso, entra a Teresa aí, que é a minha companheira de evangelização, né? Então, é muito bacana a gente ver como as amizades são formadas ali. E são amizades para a nossa vida. São amizades que a gente transforma elas naqueles amigos verdadeiros. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas esse tipo de amizade é uma amizade que vai perdurar quando acabar a evangelização, quando acabar a escolinha? No meu caso, na minha experiência, foi, né? E a gente tem aí basicamente os 30 anos que se passou a minha evangelização infantil e os meus amigos continuam os mesmos. Aqueles amigos eu trouxe para a minha vida. E aí a gente fala assim, poxa, Hugo, mas aqueles. Isso é legal, isso é bacana, mas como é que isso ajuda uma criança? Ajuda uma criança a ela formar laços. Ajuda a criança a formar, a se formar como um ser espiritual, numa experiência de matéria, e ela mostrar para ela que ela não está sozinha. E que, acima de tudo, você tem uma família que não é somente aquela que está na sua casa. Isso é importante, a gente ter essa consideração, essa informação, é muito importante. Por quê? Porque a gente está aqui, quando a gente passa, quando a gente cresce, quando a gente está nesse ambiente, a gente está crescendo, tenha certeza que a criança, quando ela cresce de uma maneira aonde ela consegue um ambiente, e eu não estou dizendo que na casa das pessoas não é assim. Quando a gente consegue, num ambiente que é uma escola de evangelização, ter amizade, que a gente tenha companheirismo, que a gente tenha informação, e estou chamando essa informação como informação do Cristo, essa informação moral. A gente tem ali algo que passa a ser diferente, porque eu consigo naquele momento, naquele espaço, falar algo, descobrir algo, falar o meu pensamento, saber se o meu pensamento está certo, se ele está errado, se ele pode ser desse jeito, se não, se esse pensamento pode, de alguma maneira, me ajudar no futuro, se esse pensamento faz a minha formação ser melhor, se esse pensamento me faz um homem melhor. E é ali dentro que a gente tem essas informações. Ali dentro a gente tem um espaço que a gente consegue fazer as observações do mundo lá fora. Isso é importante. Isso é muito legal, né? Eu tô vendo as observações de vocês aqui do chat e, e ela é muito legal. A Teresa colocou e a mamãe também falaram basicamente a mesma coisa, né? Quando a gente fala da evangelização, a gente fala de uma sementinha. E Leopoldo Machado, foi o cara que ele pegou essa informação e disse assim: olha, peraí, a gente tem uma casa espírita, mas a gente precisa, dentro dessa casa espírita, receber jovens e crianças de maneira com que a gente fale a linguagem deles, não só a linguagem da palestra espírita.
Então, essa informação ela é dada desse jeito. E Leopoldo Machado, ele tem a expressão da semente e a gente vai crescendo e a gente vira árvore e a gente tem os nossos galhos e a gente tem os nossos frutos. Ele fala isso. Ele fala da criança ser um solo fértil, ser um solo onde a gente consegue debater coisas e tirar coisas que a gente não espera. É, e esse não espera, ele é muito bacana, né? Porque você fala assim, caramba, a criança não entende o que está acontecendo no mundo, a criança não entende direito porque ela tem uma idade muito pequena, ela precisa ainda ser guiada. Sim, ela precisa ser guiada, ninguém está falando disso. O que a gente está falando é o seguinte: a criança ela tem uma observação no mundo, ela tem uma observação do mundo que ela vive. E dentro dessa observação do mundo, a gente precisa conversar com ela, mostrar a ela mais ferramentas para que essa observação do mundo não seja a nossa imposição sobre eles, que eles consigam observar o mundo com os seus olhinhos, com as suas expressões. Vou dar um exemplo para vocês. É, já vi numa peça de teatro um rapaz que ele se vestiu de Jesus, ele foi até as crianças e aí durante a apresentação das crianças, as crianças falaram assim: Jesus, eu posso fazer perguntas para você? Crianças de 5, 6, 7, 8 anos. E aí, uma das crianças falou assim: Jesus, eu queria fazer uma pergunta. Meu pai morreu. A minha mãe disse que o meu pai está sempre comigo. Mas eu já vi minha avó falando que o meu pai está sempre com ela também. Como que o meu pai pode estar sempre comigo e com ela ao mesmo tempo? Olha que observação legal do mundo, né? Olha que observação a gente tem da criança que ela pegou informações, juntou, e aí como que você vai falar para uma criança, vai explicar para ela a questão da reencarnação? A gente precisa conversar com as nossas crianças sobre esses temas. É óbvio que o culto no lar faz diferença para elas. O culto no lar faz diferença para as crianças. Porque mesmo que elas não gostem muito, que às vezes as crianças cochilam no meio, elas estão ouvindo. E quando chega na escolinha, quando chega lá na evangelização, elas acabam conversando e tendo mais informações para conversar lá, para trocar aquela ideia com outras crianças, com o evangelizador, que está ali mostrando para ela o que que ela está o que que ela está observando. E isso é importante, né? Porque além disso, como a gente falou um pouquinho mais cedo, ela está ali naquele processo de que ela também é um ser espiritual e as informações estão muito próximas para ela. Essas informações elas estão disponíveis muito mais, como é que eu vou dizer? Muito mais fáceis, muito mais palpáveis do que elas estão para a gente hoje, do que elas estão mais para os adultos. Então, a criança, ela consegue acessar ali, às vezes, alguns sentimentos, algumas informações que a gente já, quando a gente está ali na evangelização, a gente já começa a observar. A gente já começa a ver que tem crianças que têm um desenvolvimento maior do que outras. E não é desenvolvimento moral dela ser, essa criança aqui é muito boazinha, essa criança aqui é malvada. Não, não é isso não.
é desenvolvimento mesmo de como pessoa, olhar para ela como um ser e como um ser espiritual, né? Por quê? Porque a, a fase da criança, a fase, ela não é uma fase onde ela tem autonomia para fazer muitas coisas. E ela tem autonomia, às vezes, para pensar. Isso faz com que a gente, é, que a cabeça da criança, ela se torne um local aonde a criança, ela pensa, ela imagina, ela pega informações, às vezes, que ela tem ainda de um ser espiritual. Isso é interessante, isso é legal de a gente perceber, né? Teve uma pergunta aqui. Existe algum livro infantil que eu possa usar no Evangelho no lar e que a criança de forma menos complexa? Então, existe um evangelho, eu acho que se chama Evangelho para a Meninada. É um evangelho segundo o Espiritismo para crianças. São as mesmas passagens, só que ele tem uma linguagem diferente. É muito bacana. Dá uma procuradinha nesse ponto, porque é legal. E é legal para o adulto, porque quando a gente observa isso, a gente olha com outros olhos, gente. E uma coisa que eu queria dizer que me marcou muito, que não tem a ver com a evangelização espírita. A mamãe está até falando aqui, tem o Evangelho da Turma da Mônica, que também é bem bacana. Mas sabe uma coisa que eu gostava muito de ver? Passava domingo de manhã e eu acordava, ligava a televisão para ver, era aqueles histórias bíblicas, desenhos bíblicos, né? Nossa, aquilo era fantástico. E se você assiste um desenho daquele hoje, você fala assim, nossa, o desenho era bem toscão, mas é um desenho que te inspira de uma maneira, é um desenho que te dá uma informação que você fala assim, caraca, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E a gente, como a gente se propôs a falar também da, da evangelização infanto-juvenil, a parte juvenil, você vê o seguinte, o jovem, ele está naquela fase de transição aonde ele não é mais criança e aonde ele não é adulto. Ou seja, ele não precisa mais seguir 100% do que os pais falam, mas ele também não vai seguir 100% a cabeça dele. Então, esse espaço que tem aqui, ele está sendo preenchido pelo jovem. E esse espaço é muito importante, porque aqui nesse espaço de evangelização, ele consegue se colocar de uma maneira, ele consegue ver que muitos problemas não são só dele, ele consegue entender que existe uma parte filosófica da doutrina espírita, que é uma parte que ela nos ajuda a guiar o nosso dia a dia. E isso é muito interessante, porque faz com que a gente realmente tenha ali, naquele momento de transformação, a gente receba informações e informações úteis. Porque muitas vezes a gente recebe as informações de casa, da nossa família, e a gente, como jovem, pensa assim: nossa, eu não quero ouvir isso porque é o meu pai falando, porque é minha mãe falando, porque ele não sabe o que eu estou passando. Isso é muito interessante. Por que que é interessante? Porque é o dia a dia daquele jovem. E aí, quando ele chega na evangelização, na mocidade, na juventude, ele consegue aquele espaço para falar. Por que que ele consegue aquele espaço para falar? Porque aquela amizade, aquele companheirismo, ele está ali. Às vezes a pessoa chega nova, mas quando ela encara um local onde amizade, companheirismo e fraternidade já estão, ela se sente bem para falar. Ela se sente bem para colocar o que ela está sentindo. Ela se sente bem para colocar a dúvida dela, o questionamento, né?
Isso é muito importante. E aí a gente recebe, às vezes, aquelas informações da doutrina espírita, aquelas passagens do Cristo, e aí a gente consegue tirar daquela passagem do Cristo algo que a gente vive hoje. E aí a gente deixa de fazer com que o evangelho seja aquela coisa muito longe que o Cristo viveu e seja aquela coisa que a gente vive hoje. Tudo bem que o evangelho não é uma coisa, mas seja aquele nosso dia a dia, aquela informação de vivência hoje. E isso não tem preço. Por quê? Porque quando a gente é adolescente, a gente recebe informações de todos os lados. A gente recebe informação da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos colegas, da escola, da televisão, hoje da internet. E a gente recebe muitas informações que são informações vazias, né? E isso é interessante. E informações que às vezes não, em quase 100% dos casos, os pais, a família, não sabe que aquele adolescente está recebendo esse tipo de informação. Porque você chega em casa e fala para ele assim, olha, não pode fazer isso. Por que não? Porque ninguém faz isso. Entendeu? Porque eu estou mandando, porque isso não é legal. Mas ele recebe a informação por outra pessoa que aquilo é algo bacana dele fazer porque dá uma onda, porque vai se sentir bem, porque ele vai fazer vai estar numa situação boa. E o jovem, ele quer experimentar. A experiência é de experimentação. Só que a gente sabe que algumas coisas a gente não precisa experimentar para saber que elas são boas ou não. Mas vai colocar isso na cabeça de um adolescente. Só quando ele percebe que o ambiente é de amizade, de fraternidade, de companheirismo, ele consegue ter ali algo a falar, algo a dizer, algo a contribuir, algo para dividir. E aí ele vê que realmente aquilo faz sentido para ele, né? Isso é muito importante, é muito interessante, né, a gente reparar. E é muito importante também que a gente não se sinta preso a somente as informações. Ah, poxa, eu só vou falar sobre espiritismo dentro da evangelização. Não. As evangelizações hoje, elas falam de diversos temas. Elas falam de temas que a gente acha que não tem nada a ver com o espiritismo, mas elas falam. Entendeu? Por quê? Porque nós estamos no mundo. O espiritismo, ele é uma visão, ele é uma lente para que a gente observe o mundo. E a gente vai mostrar essa lente para crianças, para adolescentes, para que eles possam visualizar o mundo de uma maneira aonde eles se encontrem, saibam se colocar, saibam se portar e se tornem realmente homens de bem. Homens de bem no sentido de que nós não precisamos ser perfeitos, mas nós temos que saber ser pessoas melhores. Saber ultrapassar os nossos obstáculos, saber que nós podemos contribuir para que outros passem os seus obstáculos. E é interessante que a gente está falando aqui de evangelização. É lógico que evangelização é a mensagem do evangelho cristão. É a mensagem, principalmente, de um evangelho transformador. Não é à toa que a proposta da doutrina é de reforma íntima. As informações que a gente vai plantando lá com aquela sementinha,
elas ressoam em algum lugar. E por elas ressoarem em algum lugar, elas causam algum impacto. Ah, Hugo, esse impacto é imediato? Não. A criança que vai para a evangelização vai ser levada do jeito que ela sempre foi. E isso a gente sempre quando a gente vai lá no João Evangelista, as nossas memórias da gente brincando e correndo nas escadas de um lado para o outro, e as evangelizadoras falando para, e a gente continuando correndo, 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 e entra de um lado, sai pelo outro, né? E é isso. E a gente estava ali e a gente recebeu informações. E essas informações, elas ressoam de alguma maneira. Eu acho interessante que eu participo de um evento que acontece no Carnaval, que chama Confraternização das Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, onde tem bebês, de bebês até jovens adultos, né, em evangelização, em reuniões, né, para debater um tema espírita. E aí, num desses bate-papo com jovens, um dos jovens falou assim: poxa, eu queria que o meu irmão tivesse aqui. Ele foi para a escolinha junto comigo, eu tô aqui e ele trabalha para o tráfico. Olha que informação ele está te dando, né? Muitas vezes a gente joga as sementes e aí entra aquela parábola do semeador, né? Algumas sementes elas caem sobre as pedras, outras sobre a areia, outras no solo fértil. A nossa função, a nossa experiência faz com que a gente procure jogar as sementes. Os solos vão aparecer. O desenvolvimento de cada um vai ter o seu tempo, né? E isso faz com que a gente acabe se tornando parte do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. É muito bacana a gente ver que existe essa evangelização para bebês. E é um tema bem legal. E eu vou até falar com o Humberto aí para de repente a gente algum dia chamar uma pessoa que seja especializada nisso para falar sobre essa evangelização de bebês, porque é muito interessante, é muito bacana. Faz com que realmente a gente reflita o mundo espiritual aqui na Terra. Mas deixa eu ver minha cola aqui. Legal. E a gente, estou vendo aqui as observações, são observações bem oportunas aqui da evangelização, desse despertar que a evangelização nos traz, né? Isso é fantástico. É fantástico você ver a evangelização, entendeu? É, e isso traz para a gente, realmente faz com que o nosso coração se encha de alegria, porque isso leva a gente a, a certeza que o caminho está certo, né? E para a gente finalizar e concluir essas observações todas, a gente queria trazer para vocês, e vocês me permitam ler, porque realmente eu não gravei isso, uma observação, é um textinho que é de uma autora de educação espírita chamada Sandra Borba, e que se vocês forem na internet, no YouTube, ela tem palestras assim extraordinárias sobre educação e sobre espiritismo. E aí ela conta uma história do moço de manto marrom. Então eu vou ler aqui, então vocês me permitam ler porque eu vou olhar aqui para o outro monitor. Então, surgem nos textos evangélicos figuras anônimas como o moço rico, os amigos que auxiliaram o paralítico a descer pelo telhado, a mulher samaritana, dentre outros. Uma dessas anônimas personagens
encontramos, encontramos na seguinte passagem: Disse-lhe João: Mestre, vimos um que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E lhe o proibimos. Jesus então retruca: Não lhe o proibais, porque não há nenhum que faça milagre em meu nome e que possa dizer mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículo 38 a 40. E aí ela continua o texto dela. Destacamos nessa passagem a ponderação lúdica e profunda do Cristo. É a superação dos rótulos, alargando os horizontes intelectuais e culturais dos discípulos, num exercício de busca de princípios essenciais, que estão acima das particularidades das circunstâncias pontuais. Quem era esse homem? Os evangelistas não o identificam por nome, raça ou qualquer outro indicativo que não seja a corajosa decisão de servir ao próximo em nome de Jesus. A literatura espírita mediúnica nos presenteia com algumas profundas e doces revelações a respeito do servidor anônimo de Jesus. A fonte revelação, a fonte dessa revelação é a mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, na obra Ressurreição e Vida, publicado pela FEB, com, com autoria espiritual de Leon Tolstói, escritor e reformador religioso nascido na Rússia. O autor designará o referido discípulo anônimo tão somente como o moço do manto marrom, apesar dos vários questionamentos que apresenta sobre sua raça, aspecto físico e etc. Interessa-nos especialmente suas características morais e atitudes às quais o referido autor nos apresenta a fim de colhermos lições de vida abundante. O moço seguia Jesus, relata-nos Tolstói. Por onde ele andasse, ouvindo avidamente e registrando em papiros ensinos e relatos que seriam exaustivamente lidos e meditados. Certo dia, afirma, quando da cura da filha de Jairo, o moço, ao acompanhar os fatos em meio à multidão que se acotovelava na propriedade, teve o seu rosto tocado pelo manto de Jesus. Ele o beija com adoração. Nesse momento, o mestre se volta para ele e seus olhares se cruzam, enquanto o Senhor o abençoa pondo a mão em sua cabeça. Acrescenta Tolstói que, após a advertência do mestre, João voltara ao contato com o moço e afirmara a confiança que Jesus depositava nele. Com seu alaúde e seu pifano, passava a cantar e contar a história do príncipe que desceu dos céus para amar os homens sofredores, atraindo crianças, jovens e adultos. Prossegue curando as dores físicas e libertando os obsediados. Um dia em sonho, após as dores do Calvário, Jesus lhe aparece dizendo da necessidade de focar as suas ações mais educadora das almas do que na cura dos corpos. Anos se passam e o moço do manto marrom desenvolve ali e acolá sua ação evangelizadora, distribuindo até mesmo cópia dos seus registros para que os para, desculpa, cópias dos seus registros para os que considerava de fato convertidos ao Evangelho. Serviço completo. Mais tarde, até em Roma se viu um velhinho, o avozinho do manto roto, tocando pifano e alaúde, divulgando os ensinos de Jesus.
E essa história, ela faz a gente refletir, né, sobre essa questão da evangelização. E que reflexões são essas? São as reflexões de eu estou sendo tocado pela mensagem do Cristo. Eu estou sendo chamado pelo Cristo. Eu estou sendo chamado a minha comunidade a integrá-la de fato. Eu estou sendo chamado a me melhorar, a alcançar o outro. Eu estou sendo chamado ao trabalho, chamado ao compromisso com a minha educação moral e como eu posso auxiliar a educação moral do outro. E isso faz com que a gente realmente reflita o nosso papel de educadores de almas, o nosso papel de pescador de homens. É com essa reflexão, gente, que eu encerro essa nossa live de hoje. Espero que vocês tenham conseguido ouvir. Desculpem se o som hoje não foi o mais adequado possível, mas a gente faz o que pode. Mas antes disso, eu também queria deixar o seguinte, a informação que a evangelização da congregação de João Evangelista, ela está funcionando. Ela está funcionando online e ela funciona aos sábados às 15 horas. Quem tiver interesse, quem quiser que o seu filho participe, quem quiser é, participar dela, entre em contato com a página e a gente pode mandar uma mensagem lá na página e a gente vai encontrar as pessoas para poder responder isso para vocês, para poder botar em vocês em contato com esse grupo. E é bem bacana porque a evangelização, ela acontece no mesmo tempo, acontece a evangelização para a criança e o adolescente e os pais também estão ali para conversar também as dificuldades da paternidade, da maternidade, entendeu? À luz sempre da doutrina espírita. E isso é uma enriquecedora experiência, né? Então acontece sempre aos sábados, às 15 horas. Estão todos convidados. Se quiserem levar os seus filhos, os seus netos, os seus amigos, os seus sobrinhos, estão todos convidados, tá? E, bom, é isso, gente. Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo. A gente tem uma página no Facebook e que todas as nossas palestras elas estão aparecendo por lá. A gente consegue também assistir elas no Facebook. Então, se vocês puderem, compartilhem essa página no Facebook para que a gente possa também alcançar cada vez mais pessoas, né? É, Como me pediu para lembrar aqui que a evangelização é de crianças e de adolescentes. Então, a juventude, a mocidade funciona nesse horário também, das 15 horas. E, bom, gente, o que mais a gente espera é que todos estejam bem, todos fiquem em casa na medida do possível, que todos consigam se colocar aí os seus pensamentos em Jesus, para que a gente possa passar por essa pandemia da melhor maneira possível. O Espiritismo está aqui para nos auxiliar, entendeu? E isso vai sempre nos ajudar aí a crescer cada vez mais. Se vocês quiserem, fica aqui também a sugestão. Se vocês quiserem uma sugestão de um tema, vocês podem mandar lá uma mensagem também para a gente, que a gente busca também. A gente fala com o Humberto e o Humberto busca aí uma pessoa para falar sobre isso, ou então mesmo a gente estuda e fala. Mas se vocês quiserem, fiquem à vontade para sugerir os temas, tá, gente? Vamos fazer nossa prece de encerramento para que a gente possa descansar aí nessa sexta-feira, né? Vamos colocar o nosso pensamento em Jesus. Mestre querido, obrigado, Senhor,
por esses espíritos que estão aqui comigo, que me ajudaram a fazer, mestre, estas explanações, essas reflexões sobre a evangelização, esse tema tão importante e que nos auxilia, mestre, de uma maneira muito ímpar a enxergar o mundo que vivemos. Que o Senhor possa nos auxiliar sempre, mandando os teus emissários àqueles que precisam deles, aqueles que precisam do teu amor, do teu amparo, da tua cura. Que o Senhor possa curar não somente os corpos, mas as almas. Que o Senhor possa aliviar a dor daqueles que podem ser aliviados. Aliviar a dor, mestre, de todos aqueles que estão nesse momento em hospitais lutando pela sua vida, auxiliando, mestre, aqueles médicos, enfermeiros, auxiliares que estão ali lutando junto com aqueles. Que o Senhor possa levar a todos eles a tua mensagem e o teu carinho. Que assim seja, graças a Deus. Bem, gente, é isso. Obrigado aí mais uma vez. É, a gente fica muito feliz por todos vocês estarem aqui participando dessas lives. A gente vem para cá com um imenso prazer de conversar, de falar, tá? E mais uma vez, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, façam lá, repliquem as informações que acharem necessárias para a gente alcançar cada vez mais pessoas, tá? E espero vê-los em breve lá no João Evangelista, para que a gente possa também conversar também ao vivo. E fazendo aí mais uma propaganda aí, é, eu e o André Quaresma, a gente está na reunião tá aí na frente da reunião de segunda-feira, né? Então, todas as segundas temos uma reunião de estudo do Livro dos Espíritos, que está funcionando, e estamos debatendo, estamos conversando, e estão todos convidados, tá? Ela funciona às 19h30. Quem quiser e tiver disponível esse horário, manda uma mensagem aí na página que a gente adiciona no nosso grupo do WhatsApp, tá? Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Tchau, tchau.